Romanos capítulo 8, meus amados. Quem encontrou diz amém. Os irmãos de casa que fazem companhia e coro conosco está aí também, nos acompanhando. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, queridos. O capítulo 6, me perdoe. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. É porque o assunto, de certa forma, está interligado, entendeu? Ele fica meio ligado esse assunto. Romanos capítulo 6, 23 é o versículo. Diz assim, meus amados, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir, meus amados? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, tua palavra foi lida, tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, pela vida dos irmãos, que mesmo com a sua luta de trabalho, chegaram até a tua casa. Nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Pode assentar, meus amados. Louvo a Deus pela vida de vocês, que mesmo depois de um dia de trabalho, estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus é com vocês, viu, meus amados? Quem sabia que Deus é com você, diz amém. Não, esse amém está fraquinho. Quem sabia que Deus tem sido conosco, diz amém. Tem sido conosco, mesmo na luta, na prova. Tem sido um ano difícil, né? Eu até falei com o pastor José Maria, com o presbítero Nilson, que nós vamos fazer um trabalho aqui no final do ano, bem culto a Deus, no dia 31, que é sexta-feira, não é? É isso mesmo? De 31 para 1º, ninguém em casa com fogos, não é ano para isso, né? Com tanta morte que nós tivemos no país nesse 2021, e nós não vamos ficar ninguém vendo fogos. Nós vamos ter o culto aqui de 10 à meia-noite e pouco. Meia-noite e 15, nós vamos fazer o culto. Por quê? Um culto singelo, terminando, cada um vai para a sua casa. Eu não quero fazer nem comida aqui esse dia, como a gente já fez. Eu acho que é um dia para a gente refletir, terminar e ir embora para casa descansar, né? Como o seu arrozinho lá com ovo em casa, sem nenhuma badalação. Não é ano para isso. Tivemos muita perca, né? Quem perdeu alguém da família? Quem perdeu alguém da família? Nós estamos enlutados aqui da igreja ainda. Nós estamos enlutados, né? Nosso saudoso pastor Lima estava aqui com a gente, não está mais. Como é que nós vamos festejar? Não. Nós vamos estar na igreja. 31 para 1º, estaremos aqui de 10 à meia-noite. É uma sexta-feira, então terá o culto à tarde. O pastor Jefferson prega. E eu convidei o pastor José Maria para pregar para nós à noite. Um dos obreiros abre o culto, nós vamos ouvir a oportunidade de 10 às 11. De 11 horas aí às 11h45, 11h50, ele tem o tempo para pregar a palavra. E aí quando for de 10 minutos ou 15, aquilo que Deus tocar no coração dele, para meia-noite, ele vai dobrar o joelho. E aqui na frente, junto com todos os obreiros que estiverem aqui, nós vamos aqui, em nome de Jesus, o pastor aqui no altar, eu aqui do lado dele, e todos os irmãos das congregações que puderem dobrar o joelho aqui, os presbíteros em volta desse altar, pedindo a Deus socorro. Aleluia. Pedindo a Deus socorro. Socorro. Os irmãos, fala com os irmãos da congregação que vai ter esse culto aqui. Aleluia, socorro. Aí nós vamos orar de meia-noite até meia-noite e 15 com o pastor Zé, e nós encerraremos esse trabalho e cada um vai para a sua casa em paz, em nome de Jesus. Eu acho que, quem acha que é o melhor para nós fazer, meus amados? Aleluia. A perca de um ente querido dói demais, irmão. Eu acho que está faltando respeito para os que já dormiram. Quem sente que não tem mais respeito com os que dormem, meus amados? Com os que ficam enlutados, né? Porque o que dorme também, mas a memória do falecido, eu acho que é muito importante isso também ser preservado. O Luiz estava aqui comigo todo culto. O Luiz não perdia uma campanha de terça-feira aqui. O Luiz era um grande amigo que a gente tinha aqui. Já não está mais no nosso meio. Como é que é, irmão?
Mas é uma luta, irmão. A gente termina 10h15, aí pode sair daqui 1 hora, depois que passar o... A gente não termina 10h15, 10 e pouco, não precisa sair correndo. A gente espera essa muvuca, né, passar e aí a gente sai tranquilo. Porque esse barulho de fogos é meia hora a primeira. Depois aquilo sossega. Então vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Eu acho que para nós também não sobrecarregar aquela noite toda, irmão, e cansados, irmão já da luta. Nós vamos passar nos pés do Senhor, receber o ano novo, descansa aqui, vê o barulho e voltamos para casa. Tá bom? Eu convidei o nosso querido pastor, está aí conosco na batalha, e ele vai ser o mensageiro desse dia. Ele vai ter o tempo para trazer a palavra, ele já está em oração para Deus nos dar uma palavra nesse dia. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quem crê assim diz amém. Mas está longe ainda, pastor Jeff. Está não, irmão, está em cima já. De 10 à meia-noite esse trabalho. Eu digo 10 à meia-noite porque é meia-noite 15, nós vamos passar o ano em oração. Vamos dobrar o joelho antes e levantar depois. Tá bom, meus amados? Quem entendeu diz amém. Obrigado a vocês todos que nos acompanham. Queridos irmãos, olha, a gente tem tanto medo de câncer. Quem tem medo de câncer? Eu sou um. Quem tem medo de doença de câncer? Seja sincero, irmão. Nós não estamos aqui, não estamos no céu ainda não, somos homens. Quem tem medo de ter um câncer? Todos nós temos medo de um médico falar assim, eu tenho um câncer. Quem tem medo de morrer? Quem não tem medo de morrer, irmão? Sofrer com câncer, tomando morfina e aquilo, o câncer ele vai comendo, irmão, como caruncho, como uma madeira. O câncer ele vai comendo a carne viva da pessoa, os órgãos, tecidos. E ele vai avançando como um corpo estranho, se alimentando e crescendo, comendo vivo. Todos nós temos medos aqui na terra. Só que a gente não para pensar. Todos nós temos medo da morte. A morte é um inimigo difícil de ser enfrentado, irmãos. A morte, para uma pessoa que está vivendo revoltado da vida, tudo bem, ele está caçando jeito de morrer. Mas uma pessoa que está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, equilibrada, está tudo em paz na vida dele, a morte para ele não é coisa fácil, não. Eu vou repetir mais uma vez. Eu pregava para vocês, irmãos, de forma, e até nos velórios, de forma errônea. Tem que reconhecer isso. O Salmo de número 116, no verso 15, diz assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu falava assim, mas é bom, que Deus tem prazer na morte do santo. Eu fui ver isso mais a fundo. Não é que Deus tem prazer na morte do santo. Quem sabia disso, irmão? Está dizendo assim, no sentido, se você for fazer a exegese da palavra do original, está dizendo assim, preciosa é a vista do Senhor, está dizendo assim, é com pesar. Quem está entendendo isso, irmão? É com pesar que Deus recolhe um santo. Porque um santo para Deus aqui na terra, ele é produtivo. Não é sem dor que Deus permite que a morte ceifa um dos seus, não. Não é assim só. Não é que tem alegria porque vai morrer um santo, não. Não é. Diz a Bíblia que os homens de Deus, como Davi, morriam fartos de anos e dias. Salmo 92, a Bíblia promete, aleluia, que os que estão na casa do Senhor, aleluia, florescerão como a palmeira, darão frutos na velhice. Deus tem prazer. Deus diz que quando uma cidade é abençoada, os velhinhos andarão na praça, usando bengala pelos seus muitos anos de vida. Quem está entendendo, meus amados? Deus tem um prazer de ver os velhinhos na casa do Senhor. Senão nós vamos tornando monstros, dizendo assim, não, foi embora com 80 anos, foi na hora, está na hora de morrer. Não tem isso não. Deus tem prazer de ver os teus servos com saúde na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem prazer de ver você se cuidando do seu templo, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Deus tem prazer. Nós temos uma irmã aqui na igreja, não vou falar o nome, né? Só vou apontar o dedo assim. Que não toma café, que não come gordura, tem medo de, mas só come chá, toma chá. Isso não é pecado, irmão, isso é cuidado, né, irmã? Nós temos uma ali, que eu não vou falar o nome, como uma dúzia de ovo caipira.
cuida do corpo, olha, me ensina a comer mamão. Um dia ele olhou para mim e falou: rapaz, esse amigo meu está aqui sentado, não vou falar quem é, só eu e ele sabe do mistério. Ninguém sabe quem é. Estava só nós dois viajando, ele olhou para mim e falou assim: se você morrer porque você não comeu direito, você vai ter com Deus. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ele falou: rapaz, porque Deus quer que você produza para Ele, que você faça. Se você não cuida do templo... Eu falei: Jesus, você já sabe quem é esses homens assim, amigos assim, né? Eu tenho uns amigos aqui meio sinceros demais, rapaz. Esses homens aqui não mandam recado, não. Deus o livra. Deus me livre. Mas tá bom. Então, irmão, Deus tem prazer de ver a nossa vida, né? Tem prazer, irmã Gilciana. Nós temos que ter fé para isso. Colocar o tênis e dar umas caminhadas. Viver um tiquinho mais. Como diz o pastor Zé, para pouco se aproveita o exercício físico, mas tem proveito. Ele falou isso no rádio, eu gravei, tem aproveito. Então, irmãos, Deus, Ele não tem prazer de ver os servos dele morrendo precocemente, porque dirigiu com sono, porque comeu costela gorda e foi dormir e infartou. Já pensou? Porque foi comer com a barriga cheia dormir com a barriga cheia de pizza, arrotando pizza. Meu Deus do céu. Porque comeu feito um animal irracional. Deus não tem prazer. Deus tem prazer que nós vivamos uma vida na presença dele. Qual é o método para viver mais? Você quer saber para viver mais? Fuja do pecado. Mata mais do que, irmão. O que mata o ser humano é pecado. O que ceifa a vida precocemente momentânea da vida da pessoa é pecado. Pecado nos tira a vida assim muito rápido. O pecado é algo terrível. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a... Por exemplo, a pessoa diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quero. Tudo bem, você pode fazer o que você quer, mas você vai ter pagamento pelo que você faz. O pecado, quando você pratica ele, você tem pagamento pelo pecado. E qual é o pagamento do pecado? Morte. O salário do pecado é morte. É muito pesado isso para a gente pensar. Era para nós ter cuidado. Por exemplo, a Covid estava aí, a gente com medo de pegar na mão, assim, né? Com medo, tal. Mas o pecado a gente não tem medo, irmão. A gente não tem muito medo de pecar. Parece que o pecado não tem muito problema. Parece que não vai ter julgamento disso. Eu conversava com a minha esposa em casa um dia e nós conversamos sobre vida conjugal. Eu disse: qual que é melhor, trair ou ser traído? No meio de uma relação conjugal. Nenhum dos dois, pastor, não presta, claro que não. Mas pior é você trair. Quem sabia disso? É pior, porque você está plantando algo que você vai colher. Você entendeu como é que é as coisas? O salário do pecado é a morte. É temeroso, irmãos. É temeroso. Temeroso demais. Quer ver? A Bíblia diz em Provérbios, vamos lá, dar uma passadinha em Provérbios. Eu vi aquele versículo, eu estou lendo isso aqui, eu fui lá para Romanos, mas quando desse versículo de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 8, 6, por aí mais ou menos, vamos lá? Provérbios, capítulo de número... 8, irmãos. 8 de Provérbios, verso 36. Provérbios, capítulo 8, 36. Diz assim, ó, que coisa terrível. Mas o que pecar contra mim, o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Irmão, o que pecar contra mim faz o quê? Violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem peca contra mim violenta sua alma. Uma alma violentada. Você pode ver, irmão, que a pessoa que pratica o pecado, ele vive uma alma assim, ele vive uma vida muito angustiada. A pessoa anda pela rua, já viu como é que anda aí o traficante? Sem paz. Já viu como é que o traficante anda na rua? O estrupador. Uma pessoa que tem culpa no cartório. Ele abusou de alguém, ninguém viu, mas ele sabe que qualquer hora
ele vai ser pego. A alma desse cidadão é violentada, ele não tem paz na alma. Uma pessoa que tem consciência pura, ele peca, e depois ele fica com a alma sem paz, a alma violentada. Não tem liberdade maior para o cristão do que o perdão dos seus pecados. Ô irmão, a coisa mais livre que tem para nós, e não é assim só, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa, olha para cá, não é assim só o perdão do pecado, não é assim só, não é automático, você caiu em adultério, fornicou, caiu em adultério, traiu, fornicou, tudo bem, vem cá, resolve, está aí, passa um período e você passa, irmão, o período para você voltar ao nível com Deus que você estava, ficar na ceia ou na ceia, irmão, isso é o mínimo. A comunhão da ceia é muito fácil para você voltar, mas a comunhão com o céu não é fácil. A comunhão com Deus não é brincadeira. O jovem está na igreja, de repente ele fornica, ele tem uma relação sexual ilícita, e parece que está tudo bem, ele pede perdão, e ele vem para cá, olha para a jovem e diz assim, não, nós já pedimos perdão mesmo, está tudo em paz, nós não vamos praticar esse pecado mais, está tudo em paz, mas ele não tem mais paz, a alma dessa pessoa está o quê? Violentada, ela foi rompido, o laço, aleluia, da santidade, da pureza, foi rompido. Aleluia, se você ama a sua alma, não pratique o pecado. Se você ama você mesmo, não pratique o pecado. Fuja dele, meus amados. Ele é muito traiçoeiro. Ele te humilha depois. Ele te leva a humilhação terrível. O pecado, ele é algo terrível. Vamos dar uma passadinha com vocês, irmãos, lá no livro de Números, para nós refrescar nossa memória, para me trazer à tona um versículo. Sabe que dia que Deus me tocou isso no meu coração? Domingo de manhã, na casa do presbítero Altair. Eu estava lendo um texto da Bíblia pela manhã, na casa do presbítero Altair, e aquilo mexeu comigo, esse versículo. Eu falei, eu vou meditar nele depois com mais um pouquinho de tempo, com os meus queridos e amados irmãos. Números capítulo 25. Aleluia. Vamos ler o 23 primeiro, irmãos? Aquele homem chamado Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo por ordem de Balaque, não foi? Por ordem de Balaque. Veja o que Balaão vai dizer no capítulo 23, aleluia, do verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. O verso 21, não viu, vamos lá comigo? Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Por que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo? Por quê? Porque não havia no povo iniquidade de idolatria. O pecado da idolatria não tinha sido achado ainda. Aquele pecado do bezerro tinha sido purificado. E naquele momento aquele povo estava diante de Deus. Tinha sido feito justiça por Finéias. Aliás, depois que vai acontecer isso, né? Aliás, eu toquei aqui a cronologia. Finéias vai ter que trabalhar nisso. Não tinha esse pecado da idolatria aqui do capítulo 25, não tinha acontecido. Então não tinha pecado de idolatria no meio desse povo. Eles estavam puros. Quem está entendendo diz amém. Eles estavam puros. Aí não tinha maldição. Deixa eu falar para você aqui. Se você está bem diante de Deus, irmão, pode deixar fazer macumba contra a tua vida. Quem sabia disso? Se você está bem diante de Deus, irmão, a maldição sem causa não te pega. Deixa eu repetir mais uma vez. Se você está em paz diante de Deus, alguém vai dizer assim, tomara que você passa com seu carro na rua e alguém diz assim, tomara que o carro do pastor capote 3 vezes e ele morre debaixo das ferragens. Não acontece nada. Você está entendendo? Agora, se você não tiver na proteção de Deus, o diabo pega as palavras e ele vai agir em cima daquilo.
Porque o pecado gera o quê? Morte. E o que gera vida? Proteção. O que gera vida e proteção? Obediência à palavra de Deus. Se de um lado o pecado gera morte, a obediência traz garantia de vida. A obediência traz salvação. Tudo bem. Aí quando Balaão diz assim para Balaque, já que esse povo não pode ser amaldiçoado porque não está em pecado, Balaão vai dizer assim: é fácil. Esse povo não pode adorar outros deuses. É assim ou não é? Esse povo não pode casar com mulheres estranhas. Capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, Números 25. E o povo começou a o quê? A prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Comeu e começou a adorar outros deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Estava em paz, mas agora a ira de Deus se acendeu. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Sabe quando você peca, você convoca a ira de Deus contra você. É por isso que as coisas não vão dar certo para a sua vida quando você está na prática do pecado. Você põe a mão, tudo dá errado na tua vida, porque Deus está furioso com você. Você está em pecado diante de Deus. Deus não se relaciona com o pecado. Deus só se relaciona com o homem arrependido do seu pecado. Aleluia. Deus está dizendo para você hoje: arrependa-se enquanto é tempo e salve-se enquanto puder. Você quer continuar lendo comigo o capítulo 25 de Números? Ó, o verso 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Ô irmão, você acha que é algo fácil enforcar líderes? Enforcar líderes? Espera aí, olha para cá. É algo muito violento. A luta de uma igreja contra o pecado, deve ser uma luta que aos olhos de muitos seja radical. Parece ser radical demais. Hoje o Senhor não manda enforcar ninguém, mas alguém nos tem por radical quando nós afastamos da comunhão da ceia uma pessoa. Alguém nos tem como radical quando nós ensinamos o comportamento de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Alguém nos tem como radical. Agora, se você é um líder, um pastor, um dirigente de congregação, e você não tem esse zelo pelas coisas de Deus, se para você tudo está bom, se você sabe que a coisa está andando de mal a pior, e você faz vistas grossas, você não pertence ao Senhor. Hoje você está dizendo a palavra do Senhor, que você tem que cortar o pecado pela raiz. É por isso que em muitos lugares Deus não opera mais, porque o pecado impera, o pecado reina, o pecado manda. Pelo amor de Deus, irmão, quando o pecado manda, Deus se afasta. O que Deus está dizendo aqui? Enforca todos os líderes. Olha o que vai acontecer aqui para vocês verem. Então, verso 5: então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Disse a quem? Aos juízes. Deus vai levantar homens, irmão. Deus sempre levanta homens com força de justiça, com força para tratar as coisas de Deus. Deus não vai levantar homens fracos. Diz assim: levanta juízes, homens fortes. Diz assim, cada um cuida dos seus. Você não vai cuidar do pecado do outro, mas dos seus pecados, da sua família, da sua congregação. Cada um vai cuidar da sua família. E aqui era matar. Cada um mate os seus. Aqui não é, hoje Deus não está mandando você matar ninguém, mas você vai tratar o que tiver que ser tratado. Olha o verso 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando ele diante da tenda da congregação. Israel estava chorando porque tinha morrido muita gente. O Senhor mandou uma praga e começou a morrer pessoas. Olha para cá. As pragas que vêm na terra, irmãos, eu estava lendo Isaías agora, eu não tenho tempo para pregar, é duro, mas eu estava lendo Isaías agora. Diz o Senhor lá no livro de Isaías que a terra está contaminada por conta do
Do homem, meu irmão, não é pecado não. O homem traz o pecado. Por conta do homem. O homem, aonde ele chega, ele contamina tudo. O homem chega em São Paulo, ele contaminou a terra. A terra aqui em São Paulo está contaminada. A bíblia está contaminada. Os frutos que você come, e você diz assim, eu sou orgânico, eu gosto muito de hortaliças e frutos. Você come uma hortaliça dessa aí, achando que é melhor comer folha do que comer macarrão? Você está comendo, meu irmão, é agrotóxico. Estou olhando para o senhor, gosta de salada. Você está comendo, em vez de comer, vou comer macarrão, não. Cheio de agrotóxico aquele negócio lá, meu irmão. Hã? É agrotóxico puro, essas frutas e legumes. A terra está o quê? Você vai para o hospital se tratar, você tem que ter muito cuidado dentro do hospital, porque tem uma infecção que é pior do que a que você foi curar. Uma infecção chamada infecção hospitalar, generalizada, e ela está lá no ambiente hospitalar, e você chega lá para cuidar de uma gripe, de um resfriado, e volta para casa com infecção hospitalar. A terra está contaminada, e você precisa andar nessa terra sem se contaminar. Alabasúbia. Você precisa andar com seus olhos, como diz Jó. Eu fiz pacto, eu fiz aliança com meus olhos. Como colocarei numa virgem? O pecado ele é algo furioso, meus amados. Veja que contaminou, a congregação está morrendo, todo mundo doente pelo pecado. O cidadão pega, com licença aqui, pega na mão de uma bonitona, de uma princesa, porque era uma princesa, ó, pega na mão da princesa, levanta, papai, e pega na mão da princesa e vai para a tenda. Na vez todo mundo aqui, ó, para a tenda. Praticar o pecado dentro da tenda. Misericórdia. Todo mundo morrendo, o povo chorando por causa da mortandade. É assim. A Covid matando, o povo morrendo. E gente aí se beijando sem máscara no auge da pandemia. Fazendo o quê? Como é que chama aí, meus amados? O pagode, sei lá o quê, festa de funk, e agarrando na rua, e gente morrendo da própria família, e gente pecando. Era mais ou menos isso, a festa comendo em alto, o tambor batendo, o povo morrendo, a doença matando, e o jovem bonitão lá entrando na tenda com a mulher. Um homem chamado Finéias, aleluia, pegou uma lança. Eles estavam, eu acho para mim, pastor, que eles estavam no pleno ato sexual, porque diz que entrou nas costas e saiu no ventre. Ele pegou e fez assim, ó. Matou na hora. Sabe o que Deus fez? Olha para cá para vocês verem, ó. Verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Cessa o pecado, a praga cessa. A igreja tem que ser esse lugar. Nós temos que ser como um leão aqui nesse lugar. Para cantar nos jovens tem que estar com a vida no altar. Para cantar com as irmãs na vida no altar. Para pregar aqui com a vida no altar. Para exercer o ministério com a vida no altar. E nós não podemos fazer de cego, fazer de surdo e deixar o pecado dominar a igreja. Nós não podemos. Ele mata. Quando ele mata, meu irmão, quer ver aqui? Olha o que o pecado fez aqui. Ó, verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Quantos que o pecado matou? Porque o salário do pecado é 24 mil. Sabe por que foi a catástrofe do Brasil no ano 2020 e 21 no Brasil? Uma festa chamada o quê? Mais alto. O que foi a destruição da Covid no Brasil? Uma festa chamada? Por quê? A Covid já estava atacando a Europa. A Europa estava sendo atacada. Eles viram, sabiam de tudo. Mas não pode parar a festa. Não pode parar a festa. A festa veio cheio de gringos. Esparramou a Covid. E a Covid começou a matar que nem água. Depois fecha a igreja, fecha comércio, quebra todo mundo, mas a festa da carne não fecha. Agora, para ter ideia, está querendo tirar a máscara já, né? Estão querendo tirar a máscara, mas está voltando tudo lá na Europa. Tem países que estão voltando a morrer como água na Europa. Se o país aqui do Brasil prezasse um pouquinho pela nação, fechasse, festa do carnaval fecha,
para que essa festa não propague a doença, mas vai abrir para a festa. Quando abre para o pecado, o diabo tem ação, o diabo começa a agir, e ele assopra essa praga e começa a morrer que nem água de novo. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte, meus amados. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Aqui morreram 24 mil pessoas. Vamos parar para pensar aqui. Quem é que mata mais no Brasil? É câncer ou é pecado? Quem é que mata mais no Brasil? Vamos fazer as contas aqui. Quando morre no trânsito, quando você vai observar, a maioria que morre no trânsito morre embriagado. Quando tem uma mortandade, como lá na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, era uma festa do pecado. A boate estava o quê? Lotada. Boate lotada. E aí o pecado está rolando solto. Morre mais de 200 jovens estudantes. Um sábado à noite, fazendo racha na Anchieta. Quem morre? Quem está desobedecendo as regras e normas de trânsito. Quem obedece, irmão, não estou dizendo que não morre. Às vezes acontece, Deus permitir. Mas quem anda na presença de Deus, vive em paz. Quem sente isso, irmão? Eu morava no Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é uma região muito violenta. Muito violenta. Eles são bem agressivos, o capixaba. Aí eu falava com a minha mãe: mãe, eu não sei disso que está acontecendo tudo aí. Meu filho não sai na rua porque os traficantes fecharam a avenida. E tá uma coisa, a só fica vendo televisão demais. Eu não estou vendo isso não. Porque no lugar que a gente passa, não vê. Os ambientes que nós andamos são ambientes diferentes. Quem sente isso, meus amados? A gente vai na comunidade e não vê isso. A gente vai na rua e não vê isso. Estamos andando e não vemos. Sabe por quê? Porque estamos andando na paz. Cristo acampa teus anjos conosco e nós somos abençoados por Deus. O salário do pecado é a morte. Ó, verso 25, verso 11. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi o quê? Zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Quando você tem um pastor que prega a palavra para você, que te chama a atenção, que te exorta a você melhorar, você acha que isso é ruim para você, mas não é. Isso é vida para você. Quem está entendendo isso, amém? Quando você é exortado, irmão, a não pecar, isso é vida para você. Isso é proteção para você. O pecado traz maldição sobre a tua vida. O pecado traz maldição terrível, terrível. Irmãos, um dia um rapaz saiu para assaltar, e ele meteu o assalto, a fita, como diz eles, e ele acabou de meter o assalto e foi roubar. E acelerou, e naquele momento mesmo, na minha cidade, ele bateu a moto num poste e ficou lá. O pecado foi assim. Às vezes, conforme diz Eclesiastes, como a justiça, a sentença não é tão rápida, o homem está sempre disposto a pecar. Mas há pecado que é muito rápido. Há pecado que a pessoa é fulminado como muito rápido. Estou dizendo para vocês hoje, meus amados, cuidado. Para pensar um pouquinho, é pecado isso ou não é? Parece que não existe mais pecado no mundo. Quem já parou para pensar isso? Não se prega mais isso na igreja. Parece que o cabelo a gente pode cortar do jeito que a gente quiser, não tem mais pecado nisso. Quem aprendeu isso, meus amados? Que tinha jeito, tinha padrão até para o cristão cortar o cabelo. Quem lembra disso? Hoje em dia não se ensina mais isso. É um jovem cabeludo, é um jovem do risquinho na cabeça. Não se prega mais contra brinco na orelha, crente usando alongador na orelha. Não tem mais pecado. Não tem mais pecado na língua. Pode jogar futebol, pode beber cerveja, pode tomar vinho. Não prega mais sobre essas coisas. Não tem mais pecado na igreja. Todo mundo pode fazer o que quiser, a mulher pode vestir o que quiser, pode colocar uma roupa sensual, mostrando o corpo, não tem problema. Você ficou linda, está maravilhosa, mas e aí, você provocando a sensualidade, provocando o instinto selvagem, o instinto carnal no homem, isso está normal? Não está. Isso vai ter consequências para você, consequências para a sua família. Você vai colher frutos da sua desobediência. Quem sabia disso, meus amados? Ah, pastor, mas aí é problema de quem olhou. Você vai colher lá na frente. Você vai colher frutos disso lá na frente.
porque o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Vamos ler Provérbios aqui ainda com vocês? Deixa eu ler um versículo, já estou terminando com vocês aqui, meus amados, só para vocês ficarem atentos e cuidado com o pecado. Assim como o pecado, meus amados, gera morte, a obediência também gera coisas boas. Provérbios capítulo de número 3, irmãos. Eu já vou orar pelos irmãos. Olha aqui, como é que esse é bonito esse Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e... Espera aí, meus amados, olha que coisa, irmão. Guarde os mandamentos, porque eles vai fazer o quê? Vai acrescentar anos de vida e paz. Quem quer paz no seu coração? Obedece a palavra. Quem quer viver mais tempo na terra? Obedece a palavra. Guarda a palavra. Parece que não, irmão, mas uma pessoa obediente à palavra de Deus, ele tem uma vida abençoada, ele tem uma vida de paz no seu coração. Ao contrário, o rebelde também paga muito caro pelos seus pecados. Salmo 119, só voltar para trás um pouquinho. Salmo 119, eu já vou orar para os irmãos. Versículo de número 165. É só para vocês verem que vale a pena ser fiel a Deus. Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem a quem? Aqueles que amam a palavra de Deus. Você já viu quem já viu falar de gente preso porque não pagou pensão alimentícia? Quem já viu falar? Quem aqui já foi detido porque não pagou pensão? Levanta a mão para me ver. Ninguém levantou, irmão? Por que você não teve coragem de assumir agora? Quem aqui foi preso porque não pagou pensão? Deixa eu perguntar, quase foi preso. Levanta a mão para me ver, porque não pagou pensão. Vocês não têm coragem de assumir nada, não. Mas você não pagou pensão, meu irmão, vai para o chilindró. Por quê? Fruto do pecado. O pecado. Se você não pagou, você tem um filho, não assumiu sua responsabilidade, ficou com a jovem, engravidou a moça, deixou ela sozinha para criar o filho, ela está lá, te leva na justiça, e você está trabalhando na empresa, numa boa, nunca roubou, nunca fez nada, mas para mim é o pior bandido, que não roubou, mas está tirando da boca do próprio filho. Eu nunca roubei, eu estou preso só por pensão alimentícia. Pois é, está tirando da boca do seu próprio filho. De repente chega lá na cadeia, o camarada preso, porque não pagou pensão. Pecado. Se tivesse resguardado, fosse um jovem, tivesse esperado no Senhor, não tivesse pecado, não tivesse caído em fornicação, tinha esperado casar, tinha orado para casar, casava com a mulher certa, não tinha que pagar pensão alimentícia. Você ia no mercado, né? E comprava junto com ela o que está precisando para casa. Mas agora você não conseguiu honrar o teu compromisso, não soube esperar, a carne velha falou mais alto, aí você põe o dinheiro na conta e fica assim, será que essa mulher está comprando danoninho do menino? Será que ela não está comprando batom? Será que ela não está comprando? Será que ela está comprando o remedinho do menino? Ou será que ela está gastando com roupa? Às vezes vai pegar o dinheiro seu para encontrar com os machos dela. E o seu filho vai ficar lá sem leite. E você é obrigado a depositar. Mas se você não pecar, você espera no Senhor. E Deus prepara teu casamento. E Deus prepara tudo para você. E você vai com um carrinho com a esposa. Ela vai pegar o iogurte. Você olha para ela assim, como bom mineiro. Esse está muito caro. Nestlé. Pega Itambé. E se ela é uma mulher boa, ela diz assim, os meninos já estão grandes, não precisa de danoninho. Vamos levar iogurte que é mais barato. É assim a vida de casado. É tão mais fácil quando você obedece à palavra de Deus. É muito melhor. Quem quer ser obediente a Deus aqui, diz amém. Salmo 81, verso 13, para nós encerrar. Meu Deus, a hora já foi embora, né, irmãos? Eu estou aqui com vocês desde a hora do rádio. Peguei o Uber lá e vim para cá. Meu Deus. Salmo 81, é isso mesmo? Verso 13.
Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. É, Jesus, o obediente tem vitória. O obediente goza os frutos da bênção. Aleluia. Irmão, tem hora que eu olho assim para os irmãos que nasceu na igreja, que nunca pisou no mundo, eu tenho inveja. Olho para um homem assim que nem o presbítero Neemias, nasceu na igreja, nunca esteve lá. Oh Jesus, tantas coisas que a gente está colhendo até hoje, do tempo que estávamos lá. Quem sabia disso, irmão? Essa luta é travada. Quem sente que a sua luta é travada? A melhor coisa é você que nunca praticou o pecado, que nasceu na igreja e que ficou na... Oh, meu Deus do céu, a luta é travada contra a nossa vida. A prova é travada. A carne velha luta contra nós. E aí, irmão, quando você peca... Eu conversei com um irmão aqui um dia na igreja, naquela cozinha ali, à esquerda. Ele não quis me falar que pecado ele cometeu, eu também não quis perguntar. Eu não sou curioso para ficar perguntando. Embora eu fiquei até com vontade, né? Ele falou assim: pastor, eu cometi um pecado. Ixi. E foram 2 anos para mim sentir o perdão de Deus. 2 anos, pastor, de amargura, tristeza, choro e dor, para mim sentir o perdão de Deus. A igreja tinha perdoado, todo mundo está perdoado, mas eu não sentia comunhão com Deus. É por isso que a igreja torna, irmãos, um ambiente assim tão pesado. Quem já prestou atenção? Não estou dizendo que hoje está aqui, hoje é um clima gostoso. Não quer dizer que o culto não seja de glória a Deus e aleluia, que o culto está pesado, não é isso. Eu estou vendo todo mundo aqui ouvindo a palavra e atento. O culto está gostoso na presença de Deus, porque é um ensinamento. Mas há culto que você vê que parece que Deus está dizendo assim: não, eu não vou entrar não. Você entra sozinho, pregador. Quem já pregou assim, em lugares assim, que você sobe o altar e você ocupa o altar e você olha para pregar, Deus está dizendo assim: não, não vou entrar não, não dá para mim entrar. Aí você precisa clamar, pedir misericórdia, aleluia, para você conseguir pregar, porque o ambiente está carregado, não de pessoas que não são crentes. Essas pessoas não impedem. Quem sabia disso, irmão? As pessoas que não são evangélicas, que ainda não tomou uma decisão, elas não impedem, não trazem peso para o culto. O que traz o peso para o culto é a iniquidade, é o pecado do crente, é o pecado repetido, daquele que sabe que é pecado e continua praticando. Ele sabe que é errado. Ah, meu Deus do céu. Ele sabe que está errado, mas ele continua praticando. É essas pessoas que tornam o culto um lugar difícil. Esse é o problema. A pessoa está na igreja e ele aceita Jesus, 10, 20 anos de crente, ele acha que está tudo bom na vida dele, que não tem que mudar mais nada. Eu já sou presbítero, eu já sou pastor, está tudo em paz, eu não preciso mexer com mais nada, mudar. Aí a igreja vai tornando um peso. A igreja precisa ser conscientizada que nós precisamos purificar todos os dias na presença de Deus e se humilhar perante Ele para ter comunhão com Deus, comunhão com o céu. Através de quem? Aleluia! Do sangue de Jesus que nos purifica, porque através de Jesus temos comunhão com Deus. A coisa mais gostosa de um crente é você dobrar o joelho para orar e conseguir orar. Você quer saber quem é você? Dobra o joelho. Quer saber como está o teu nível espiritual? Dobra o joelho e começa a falar com Deus. Não aquela oração assim, aquela oração de graça, de gratidão, sentindo a presença. Alabaste, andou, remei, andai. Começa a orar para você ver como está o teu nível. Se você tem argumentos, se você tem palavras de oração, se você consegue falar com Deus. Deus te abençoe. Palmas para Jesus. Fiquem em pé, meus amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus,
pregamos a tua palavra e cremos no teu sangue carmesinho, cremos no teu sangue, Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões e nos dê, meu Pai, uma noite de vitória. Se o Senhor quiser agora, confirma a tua palavra com sinais e maravilhas, confirma a tua palavra, confirma essa mensagem para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém.